Começa agora mais um programa pela Rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Aonde nós apresentamos agora a nossa missionária Marrita, que vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite para a tua vida, para o teu coração, viu? Preste muito bem atenção nesta noite, porque a palavra tem poder, a palavra é um alimento que eu preciso, que você necessita nesta noite. Então, que Deus possa usar a vida dela como canal de bênção para a sua vida. Amém? Amém, Jesus. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite, que Deus abençoe grandemente. Já quero louvar ao Senhor por mais uma oportunidade, né, de estar aqui falando da palavra dEle. Mais uma oportunidade que estamos aqui na rádio para dizer que Jesus é bom. Amém. Que Ele não muda, nunca vai mudar. Que a palavra dEle é fiel e verdadeira e digna de confiança. Louvo ao Senhor, né, por cada irmão aí sempre de Salvador, marcando presença aqui na rádio. Irmãos, muito obrigada pela presença de vocês. Muito alegre porque hoje a gente alcançou, né, a Angola, alcançou a Inglaterra, Costa Rica, Ceará, Porto Alegre. Meu Deus do céu, e mais gente que eu sei que tá aí, que fica timidozinho, mas mande seu pedido de oração, se identifique, nem que seja só com a paz do Senhor, porque é muito bom ter esse retorno de vocês, porque a rádio não é só a gente que está aqui sentado, irmãos, a rádio também são vocês que estão aí atrás da telinha, compartilhando também, mandando para outras pessoas e juntamente conosco glorificando o nome do Senhor. Amém? Sem demora, nossa palavra hoje está em Juízes 6. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de Juízes, capítulo 6. É uma mensagem bem conhecida. Juízes 6, versículo 12, que diz o seguinte: E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Irmãos, com certeza em algum momento da sua vida você já ouviu essa mensagem, já ouviu essa pregação. Existem N louvores que falam a respeito da vida de Gideão, né, da fé. Tanto que Gideão, no livro de Hebreus, ele é citado como herói da fé, né? Só que aqui, irmãos, o livro de Juízes, ele vai retratar uma fase da vida do povo de Deus, onde o povo oscilava muito. O povo hoje queria Deus, amanhã já não queria mais. O povo hoje buscava o Senhor, amanhã já estava adorando outros deuses, né? Como foi citado aqui pela missionária Carol, aonde quando o profeta Elias faz o desafio do Monte Carmelo, ele fala isso ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão querer Deus e também vai querer as coisas do mundo? Até quando vocês vão ficar nessa dividida, né, em cima do muro? Irmãos, e o nosso Deus, ele é um Deus decisivo. Ele é um Deus de certeza, ele é um Deus de já. Ele não é um Deus de talvez, não. Tanto que a palavra fala, se não me engano, acho que é Malaquias, não lembro. Um dos profetas pequenos, Deus diz: eu sou o Senhor imutável. Ele é um Deus ao qual não há variação nem sombra de dúvida. Ele não retrocede, ele não toscaneja, ele não pisa, não. Deus, ele é razão, certeza, convicção, né, daquilo que a gente tem que crer e fazer. Porque o que é que Hebreus fala? Que a fé, ela é prova do que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer. E o nosso Deus, ele brinca de trazer à existência o que não existe, né? Porque ele é certeza. Então o povo de Deus aqui em Juízes estava assim, vivendo a vida como queria, fazendo o que queria, lembrava de Deus quando achava que tinha que lembrar, buscava quando achava que tinha que buscar. O povo de Deus estava como está nessa era hoje do século XXI, né? Tudo pode, tá tudo legal. Não, isso aí não é bem assim mais não. Hoje, porque Deus é amor. Amém, Deus, ele é amor, mas a gente não pode esquecer que ele também é justiça. E aquilo que o homem planta, o homem uma hora vai colher. E aqui Israel, irmãos, o que acontecia com Israel? Ainda não havia reis, nem governadores, nem presidentes. Então toda vez que o povo se vinha em aflição, que lembrava que Deus existia, o povo ia orar. E toda vez que o povo orava em tempos de aflição, Deus levantava um juiz, e esse juiz julgava a causa do povo e trazia livramento. E ali Deus dava paz, Deus dava descanso
a terra, Deus dava descanso ao povo. Irmãos, e a gente vive isso no nosso dia a dia. De que, Aline? De você estar passando por aflição, estar passando por problema, mas quando se coloca diante de Deus em oração, Ele traz alívio. Ele traz socorro, Ele traz resposta. Foi alguém que colocou aqui nos comentários. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é um socorro que Ele vai chegar daqui a 30 minutos, vai chegar daqui a 1 hora. Não, Ele é bem presente, né? Diferente de algumas situações, quando você passa por alguma emergência, que você liga, né, para o número da emergência, ela demora para chegar e acontece muita coisa, e quando vai ver, às vezes não dá nem tempo mais socorrer. Mas com Deus não é assim, não. Às vezes, antes de você clamar, Deus já está em posição de socorro. Olha. Às vezes, antes de você se colocar em oração, Deus já está pronto para agir. Por quê? Ele é aquele que guerreia as nossas guerras. Ele é aquele que toma a frente, toma a retaguarda, nos cerca por detrás e por diante. Ele é aquele, irmãos, que nos cerca com muros de fogo para nos dar vitória. Então toda vez que o povo de Israel se via em aperto, que o inimigo batia ali na porta, que o inimigo estava ali zombando no quintal de Israel, Israel lembrava de orar e Deus dava socorro. E aqui em Juízes 6 não é diferente. Se levanta agora os midianitas, né? Que eram um inimigo terrível do povo de Deus. Mas, irmãos, qual era o problema aqui? Israel, mais uma vez, em tempos de paz, deixou de buscar. Israel, em tempo de sossego, em tempo de descanso, deixou de buscar. Irmãos, a gente não pode vacilar. O tempo está perto, o tempo está próximo, Jesus está chegando. E no livro de Oséias, Deus diz: Oséias, fala para o meu povo, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Isso foi dito no tempo de Oséias, há 2000 anos atrás, mas ainda serve para hoje, irmãos. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Não podemos baixar a guarda, não podemos parar de lutar, não podemos parar de perseverar em seguir ao Senhor. Porque Glória. O inimigo, o que é que a Bíblia diz? Que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E se ele encontra uma brecha na minha e na sua vida, ele entra com força, né, meu pastor? Com força. Ele entra com força, irmãos, e acaba com tudo. Foi o que aconteceu com Israel. Israel deu brecha ao inimigo quando parou de buscar ao Senhor, e o inimigo veio com força de tal maneira que Israel começou a empobrecer. Israel começou a buscar caverna, buraco, vale, vala, para tentar se esconder, para que o inimigo não viesse a achar. Imagina, o tão grande povo forte do Senhor tendo que se esconder em caverna para não ser achado pelo inimigo. O grande povo forte de Deus tendo que se esconder em buraco para não perder aquilo que eles tinham como alimento. Irmãos, imagina, para nós que pregamos a torta e a direita aí, que Deus faz, que Deus acontece, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas quando é na nossa vida, como foi dito aqui, eu tô presa num quarto, eu não quero sair de casa, eu não quero ir para a igreja, eu passo de cabeça baixa na rua porque eu tô passando vergonha, tô passando humilhação, tô devendo a Deus e ao mundo. E é crente, e adora ao Senhor, e é fervorosa em oração, mas na minha vida é mais difícil. Comigo é mais complicado. Israel estava assim, irmãos. Só que no meio, irmão, de muitos que estavam escondidos, no meio de muitos que estavam com medo, que estavam empobrecendo, que estavam desistindo e recuando, tinha um, Gideão, que mesmo com medo, mesmo pobre, mesmo sem condições e recursos, ele tomou uma atitude que ninguém pensou em fazer: vou malhar trigo no lagar. E todo mundo que já conhece essa palavra sabe, irmãos, que malhar trigo não se malha em lagar, se malha trigo em campo aberto. Porque o vento ajuda você a separar a palha do trigo. E lagar é para se pisar uva, para fazer suco, fazer vinho, fazer, né, os ingredientes da uva ali. Então Gideão, ele cria uma estratégia para tentar sobreviver. Ele faz um esforço além do natural para tentar se proteger, proteger a sua família em meio à aflição. Irmãos, e hoje o que a palavra do nosso coração está dizendo é o seguinte: que essa aflição que você está vivendo hoje, esse problema que você vive hoje, só vai permanecer se você não tomar uma atitude. Deus. Só vai prevalecer se você não tomar uma atitude. No livro de Isaías, a palavra diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Glória. Irmãos, o que é que ele está dizendo? Que o problema pode vir,
pode nos alcançar, mas não vai prosperar, não vai ter força. Quando, Aline, quando eu me levanto em meio à aflição e digo, não, o Deus que eu sirvo é mais forte, o Deus que eu sirvo é mais poderoso, o Deus que eu sirvo é general de guerra e nunca perdeu batalha. Glória! E essa ação de Gideão em malhar trigo no lagar chamou a atenção de Deus. Aleluia. Irmão, Gideão estava fazendo o que ninguém estava fazendo naquele momento. Estava todo mundo escondido, todo mundo com medo. E preste atenção, todo mundo enfrentando o mesmo problema. Mas Gideão não aceitou. Ele, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso criar uma estratégia para que a minha família e nem eu venhamos morrer nessa guerra. E Deus aparece a ele e fala, ei, eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou na tua vida, Gideão. É no meio dessa guerra que eu sou com você. É no meio dessa falência que eu sou com você. É nessa porta fechada que eu sou com você. É na enfermidade que eu sou com você. Porque, irmãos, é muito difícil enxergar Deus na hora da tormenta. É difícil enxergar Deus no vale. É difícil porque a aflição, o medo, a angústia não nos permite ver. Porque elas lutam contra a nossa fé. E a nossa fé é o que ela traz à existência. O que não está acontecendo como se já tivesse. E o medo não. O medo nos paralisa. O medo nos aprisiona de que vou morrer nessa situação. Nasci para sofrer. A minha vida vai ser miserável mesmo. Porque a minha avó passou, eu tô passando. Não, irmãos, quebra essa linha hoje. Quebra essa maldição hereditária hoje. Porque você tá aqui para entender que Deus é com você nessa guerra. Deus é contigo nesse problema. Eu não sei o que você tá passando. Eu não sei o que você tá vivendo agora. Mas existe um Deus que tem uma mão forte e tem poder para lhe tirar dessa situação. Eu creio, meu Deus. Porque Deus disse, Gideão, eu sou contigo. Mas olha o que o medo faz com a pessoa. Gideão podia o quê? Botar um sorriso no rosto, turvar o peito e dizer, não, Deus é comigo. Deus é na minha vida, Deus me viu. Não, ele olha para o problema. Se Deus é conosco, então por que aconteceu tudo isso? E tem coisas na nossa vida que é assim, irmão. Já que eu sou mulher de Deus, a minha vida é como está. Já que meu marido é homem de Deus, é como está as finanças do meu marido. Já que Deus é na nossa vida, por que aconteceu tudo isso? Quem nunca se questionou, irmão, no meio de um problema? Quem nunca se questionou depois de orar, depois de jejuar, de consagrar, de buscar e até então não ter visto resposta? Quem nunca se questionou? Mas sabe o que a palavra diz? Não murmureis, como vosso pai murmurou e pereceu no deserto. A questão é, irmãos, que a gente até confia no início, sonha com o final, mas não permanece no meio. Glória. Mas não permanece durante. Mas não permanece, perseverando. Sabe o que Jesus falou em Lucas 18? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. O problema da vitória não chegar ou não se concretizar é porque a gente não persevera. A gente é um povo muito imediatista. É pra já, é pra ontem. Sabe? Geração fast food. Deus, eu quero agora. Eu quero pra já. Irmãos, e a Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tem milagre que sim, vai acontecer hoje e agora. Mas tem milagre, irmão, que é pra amanhã. E amanhã você tem que continuar crendo do mesmo jeito. Glória. Irmãos, eu preciso entender que não é só a bênção, não é só a vitória. É o relacionamento com Ele até a vitória acontecer. Porque aqui Deus estava treinando o caráter de Gideão para o que vinha pela frente. Aleluia. Porque, irmãos, se Deus aqui já chega entregando a Gideão que ele ia passar capítulos à frente, Gideão não ia pra guerra, não. Se Deus já chega dizendo, Gideão, você vai vencer a guerra com 300, nunca que ele ia sair de dentro daquele lagar. Nunca. Deus estava puxando Gideão para fora, porque ele estava dentro do lagar. Então Deus estava tirando ele de dentro para vencer a guerra do lado de fora. Glória. Deus estava puxando Gideão da sua realidade para ele poder viver milagre do lado de fora. Às vezes essa palavra que já foi dita aqui, os louvores, as orações, é Deus puxando você de dentro para você viver o milagre fora. Porque o que a Bíblia diz? Que a gente tem que se aproximar de Deus com fé. Porque sem fé é impossível agradar. Aleluia. Porque quem se aproxima tem que crer que Ele é poderoso para fazer. Glória e aí ele questiona, se o Senhor é conosco. Mas Deus não falou conosco. Deus disse que Deus, eu sou contigo. Eu sou com você. Eu não sei que eu sou com o povo, porque o povo não está fazendo nada, Gideão. O povo está escondido, Gideão. O povo é você, então eu sou com você. Glória. Porque, irmãos, o que a Bíblia diz? Se a gente for com Deus, Deus será conosco. Mas se a gente deixar, Ele também vai nos abandonar.
Uma vez que eu estou enfrentando um mar revolto, eu estou passando um maremoto, um terremoto, eu deixo de confiar, eu vou afundar. Lembra dos discípulos? Eles estavam atravessando o meio do mar, Jesus estava na popa, dormindo. E quando o vento começou a sacudir, que entrou água no barco, porque enquanto não tinha água, tudo bem, vamos empurrando o barco. Mas quando começou a entrar água, vamos morrer. Vai afundar. Não, acabou pra gente, aqui é o final da linha. Só que alguém lembrou, não, Jesus está na popa. Jesus, não te importa que pereçamos, Senhor, a gente vai morrer. O Senhor não está nem aí não, o Senhor nos abandonou. É bem assim, irmão. Quando a gente vê a água entrando no barco, a gente esquece que ontem estava dizendo que Deus é bom. Quando a problema bate na porta, a gente esquece que hoje estava dando glória lá na igreja. Glória a Deus. E começa a reclamar. Só que aí Jesus levanta com a sua calmaria, repreende o mar, repreende o vento. Eles começam a ficar surpresos. Quem é esse? Que até o vento se cala, se aquieta. Esse é aquele que estava o tempo todo dentro do barco. Esse que manda o mar se acalmar. É aquele que está com a gente o tempo todo durante a tempestade. O problema é que eu só consigo enxergar ele na hora da bonança. Mas quando eu entender que o meu Deus também é dono do mar e é dono do vento, eu vou aprender a dançar no meio da tempestade. Eu vou aprender a dar glória com um barco cheio de água mesmo. Porque eu sei que com ele no meu barco, glória o barco não afunda. Com ele no controle, nada sai do trilho, irmão. Porque Deus tem todo o poder. E Deus fala: Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Glória a Deus. E tu vai livrar Israel como se fosse um homem só. Irmãos, talvez o que Gideão estava fazendo, ele não conseguia ver como algo importante, mas foi o suficiente para que Deus se manifestasse na vida dele. Aquele esforço dele de malhar trigo no lagar, o esforço, a cautela para que o inimigo não enxergasse ele ali, foi suficiente, irmão, para que Deus o enxergasse ali. Lembra de Agar? Na segunda vez que Agar é expulsa do acampamento e vai para o deserto, Ismael já está crescido. Ela deixa Ismael num canto e vai chorar, porque ela não queria ver o menino morrer de sede nem de fome. Só que não sabia Agar que enquanto ela se afastava do menino para não vê-lo, Deus já estava enxergando os dois. Glória a Deus. Enquanto Agar não queria ver o problema, enquanto Agar não queria ver o negócio indo de mal a pior, Deus já estava enxergando os dois e preparando fonte no deserto. E preparando socorro no deserto. Irmãos, Deus não tirou Agar do deserto para dar vitória. Foi no deserto que Deus levanta a cabeça de Agar e mostra a ela um poço. E ela declara: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me enxerga. Tu és o Deus que me socorre. Irmãos, e Deus viu Gideão. Deus enxergou ele. Você acha que Deus não está vendo você nessa noite? Aleluia. Você acha que Deus não está vendo você segurando o choro aí agora? Você acha que Deus não está te vendo você agora com o joelho dobrado pedindo socorro a ele? Deus, ele está te vendo. Deus. Você acha, irmão, que Deus não está vendo você chegando perto dessa janela querendo se jogar? Ele está te vendo. Você acha que Deus não está ali enxergando você com essa mão cheia de remédio querendo tomar? Deus está te vendo. Deus. Você acha que Deus não está vendo você chorando sem saber o que fazer amanhã? Deus está te vendo e está dizendo: hoje é noite de socorro. Glória. Eu creio. Hoje é noite de providência. É nessa força aí que você acha que não tem, que Deus é contigo. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na sua fraqueza. O que que Isaías diz? Isaías, diga ao fraco: eu sou forte. Mas não é porque é por conta da nossa força, não. É porque a gente confia no Deus que é poderoso. Amém. O que que a palavra diz? Ele é Deus Emanuel. O que é isso? Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo. O que? Em qualquer circunstância. Irmão, Salmos fala que aquele que nos guarda não dorme. Enquanto você dorme, ele está lá zelando e velando pela tua vida. Lembre que você serve a um Deus imutável, a um Deus poderoso, a um Deus que não tem limite para ele fazer milagre acontecer. E Deus levanta Gideão em meio a uma escassez e dá vitória a toda uma nação por causa de atitude de um homem, uma atitude de fé. Porque Hebreus declara que Gideão foi um homem de fé em fazer o que fez, em meio a tudo ao contrário, irmão, estava tudo ao contrário. Gideão estava vivendo uma situação adversa. Ele estava vivendo uma realidade que ele não esperava viver, mas ainda assim ele se levanta. Glória a Deus. Ele se ergue, ele disse: não, se eu ficar sentado eu vou morrer, se eu parar eu vou morrer, se eu não fizer nada a minha casa vai perecer. Mas ele vai tomar atitude. Irmãos, se levanta, se ergue. Lembra do filho pródigo?
Quando tudo ia mal na vida dele. Quando o dinheiro acabou, a amiga acabou, farra acabou, a alegria acabou. Quando ele estava no final da linha, quando ele estava literalmente na lama, comendo bolota de porcos, ele caiu em si. Ele nem precisou, minha pastora Paula, de alguém profetizar na vida dele. Ei, assim diz o Senhor. É isso que eu te digo. Não, ele caiu em si e glória disse: levantar-me-ei e vou para a casa do meu pai. Irmãos, tá na hora de você cair em si. Tá na hora de você entender que para você viver milagre, você vai ter que se levantar nessa noite. Jesus. Ah, irmã, mas eu não posso, mas seu Deus pode. Irmã, eu não consigo, mas Deus consegue. Irmã, mas Deus tem. O que você precisa hoje, tão somente, meu irmão e minha irmã, é se levantar e crer. Porque o que Jesus disse? Tudo é possível àquele que crê. E se você levantar e crer, Deus é contigo. Aleluia. É nessa tua força que Deus vai fazer acontecer. É nessa tua garra que Deus vai fazer acontecer. É você com esse choro preso na garganta que Deus vai fazer acontecer. Mas se levanta. Glória a Deus. Se erga, entenda que quem te sustenta é a mão poderosa que contém o universo. É a mão de Deus. Ele disse: agindo eu, quem pode impedir? E sabe o que Jó declarou? Deus, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E ele declara antes: eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmão, declara isso nessa noite. Glória a Deus. Declara isso aí na tua casa. Levanta a mão e profetiza. Bota a mão na cabeça e profetiza. Bota a mão no peito e profetiza. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Deus vive. E Ele vai me levantar na terra. Ele vai, irmão, libera a palavra. Glória. Tem um louvor que diz isso: em tempo de guerra, não pare de lutar. Libera a palavra e profetiza sem parar. Profetiza. Se levanta. Toma essa palavra hoje em posse, irmão, de vitória. E volta pra guerra, volta pra luta, porque maior é o Deus que guerreia a teu favor. Porque enquanto o inimigo tenta estratégia pra te parar, você só derruba ele no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome de Jesus. Enquanto o diabo tenta armar cilada daqui e de lá, você desfaz. É no nome de Jesus. Enquanto ele vem com enfermidade, você manda a doença embora no nome de Jesus. Irmãos, é no nome de Jesus, que tem todo o poder pra mudar a sua situação. E de uma coisa eu tenho certeza: Deus é especialista em mudar a rota. Amém, Deus. Ele é especialista em mudar cativeiro. Lembra, Paulo e Silas saiu da cadeia como? Irmão, foi adorando, foi exaltando, foi confiando no nome do Senhor. Então nessa noite eu te peço, por favor, confia, se levanta. Olha a situação que Israel estava vivendo. Israel estava em caverna, Israel estava no vale, na vala, se escondendo, pobre. O povo forte de Deus não tinha nada para comer, mas ainda assim teve um que fez a diferença. Teve um que contra tudo e contra todos, contra a sua própria realidade, teve uma atitude de fé e trouxe a atenção do céu para ele. Irmãos, quando você agir nessa noite, o Senhor vai reagir ao teu favor. Quando você profetizar nessa noite, o Senhor vai reagir ao teu favor. Então se levanta hoje, toma posse dessa palavra, porque você vai terminar essa live mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus.